Bem-vindo mais uma vez a este momento de reflexão. E eu convido você, nesse momento, a refletir conosco sobre o evento da luta de Satanás contra Cristo, de Cristo contra Satanás, que ocorreu essa semana numa das escolas de samba chamada Gaviões dos Fiéis. À luz do Evangelho, é importante que nós reflitamos essa personagem que em determinado momento se apresenta como Satanás, como o diabo, ou como a figura da serpente, como um anjo chamado Lúcifer. E é importante também entendermos que em nenhum momento da história sagrada Satanás tem uma vitória plena sobre a figura de Jesus, ou até mesmo a figura do Deus Todo-Poderoso de Israel. Meditamos um pouquinho naquilo que o Evangelho nos traz no capítulo 10 de Lucas, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus nos faz pensar aqui, nestas palavras, que o reino de Deus, ou o anúncio do reino de Deus, há sempre a vitória do reino contra o diabo. Em toda a história bíblica, nós vemos que o reino suplanta a Satanás e a todas as suas forças diabólicas. Mas ao mesmo tempo, a história bíblica nos revela que é preciso estarmos atentos, porque, infelizmente, há momentos em que as potestades do mal, com toda a sua força, tentam a todo custo destruir o reino de Deus. Destruir o reino de Deus que hoje está representado pela figura da igreja, representado como um templo de Deus, e de maneira mais específica, esse templo de Deus que é feito de pedras vivas, somos todos nós, que nos reunimos em assembleia, que reunimos como um corpo místico de Cristo, que formamos de fato esta igreja do Senhor. Então é importante entendermos no primeiro momento em que Satanás tem, durante toda a história humana, investido contra aqueles que são do Senhor. Isso é inquestionável. Então, é nesse sentido que eu trago uma reflexão hoje sobre esse evento ocorrido nessa semana, à luz da história bíblica. É importante, primeiramente, entendermos que qualquer instituição ou qualquer ser humano tem o direito de não praticar nenhuma religião, até de se declarar ateu, e nós temos também o dever de respeitá-los. Mas o direito de não praticar religião também não dá direito a nenhuma escola de samba ou a um representante daquela performance de fazer algo que não é meramente uma crítica à religião, mas de blasfemar, vilipendiar e zombar da fé e dos símbolos caros ao cristianismo, à nossa religião de maneira específica, que é predominante nesse país. Nós somos, nesse país, o cristianismo, a maior religião do Brasil, e precisamos ser respeitados. Então, quem deseja respeito, é preciso também dar respeito. E por outro lado, intolerância gera também intolerância. No segundo momento, é importante entendermos que na história humana
Houve um filósofo chamado Nietzsche que, a partir dos seus escritos, investiu críticas ao cristianismo e, de certa forma, a religião predominante à época no Ocidente, a Igreja Católica. Nietzsche se revelou um anticristão e, de certa forma, atacou tremendamente a moral cristã, com todo o seu conjunto de virtudes, de preceitos, de doutrinas. Para Nietzsche, na verdade, esse conjunto, essa moral cristã, era uma moral decadente e que, de certa forma, fazia com que o ser humano não evoluísse nos seus mais altos estágios de desenvolvimento. Então, para esse autor, é como se os próprios cristãos matassem a Deus. O cristianismo, com todo o seu conjunto de regras, de normas, de doutrinas, como se tivesse matado a Deus. E por outro lado, essa vontade de fazer com que o próprio homem pudesse, a partir dessa libertação do cristianismo, libertação da religião, libertação da igreja institucionalizada, ele pudesse, por conta própria, livre de toda a posição de submissão à igreja, viver a sua vida na mais plena liberdade. E liberdade aqui está relacionado a todo tipo de prática, até mesmo fazer o que quisesse com o seu próprio corpo, com as suas próprias vontades, com o seu projeto de vida. Uma vida totalmente destituída da presença de Deus, da presença da religião, da presença da igreja. Esse autor, na verdade, declara a morte de Deus no sentido de que o homem precisava se libertar de todo tipo de crença ou qualquer tipo de aparatos que sustentasse a sua fé no sobrenatural, no divino, de que na metafísica era necessário que esse homem voltasse única e exclusivamente para o seu próprio corpo, para a sua própria pessoa, para o seu próprio viver neste mundo. E o que nós vemos nesse momento, no mundo contemporâneo do qual nós fazemos parte, nada mais é do que o homem, a partir dessa liberdade religiosa, dessa libertação da religião, da igreja, ou dos preceitos, ou até mesmo dos mandamentos divinos, ele buscar uma vida de forma prazerosa. Então, viver no mundo hoje, viver a sua própria vida, viver livre de todas as amarras de moral cristã ou da moral cristã, livre de todas as amarras do cristianismo ou daquilo que a própria palavra de Deus nos orienta, é viver uma vida plena, é viver uma vida em estágio de evolução para muitas pessoas. E aí, algumas práticas que nós cristãos condenamos, como o aborto, a eutanásia, o próprio suicídio assistido, essa liberdade que a gente chama de libertinagem do corpo, um corpo voltado única e exclusivamente para o seu bel prazer. Nós cristãos, de certa forma, temos que nos posicionar, porque vemos que a igreja que está no mundo, que representa, de certa forma, esse espaço sagrado,
onde é possível identificar ali o sagrado, onde o ritual sagrado se faz presente, ele tem sido invadido, ele tem sido vilipendiado, ele tem sido blasfemado. Esse espaço, com todos os seus conjuntos de valores dentro da moral cristã, tem sido a todo momento, isso a nível mundial, que além de ser questionado, tem sido desaprovado. E muitas leis em muitos países da Europa estão, de certa forma, coibindo práticas cristãs, práticas de quem vivem o cristianismo. Se por um lado a igreja é um espaço onde a luz de Deus está iluminando-nos a todo momento, porque é um espaço sagrado, o ritual profano também se estabelece no mundo. O carnaval é um desses locais de ritual profano, onde tudo é permitido, onde tudo convém, onde não há limites ao ser humano, onde não há coibições, onde não há mandamentos, onde tudo é válido. O interessante é que o próprio carnaval, como uma festa religiosa, ela tinha um caráter de preparação para um período quaresmal de 40 dias, onde o cristão, vivendo a sua fé, iria entrar no momento de abstinência, de jejum, de renegação, de purificação, para que ele pudesse, após a celebração da morte de Jesus na cruz, pela nossa salvação, ele pudesse, no domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, celebrar com toda a alegria esse grande evento que foi a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. É importante lembrarmos que Jesus, ao morrer, assim diz as Escrituras, ele desce aos infernos, ele vai às profundezas da terra e ali coloca Satanás como escaninho dos seus pés. E para quem não sabe o que é escaninho, escaninho é um pequeno banco, um banco pequeno, onde as pessoas costumavam colocar os seus pés para descansar. Isso, na linguagem bíblica, mostra claramente que o poderio de Satanás sobre este mundo, o jugo de Satanás sobre este mundo, ele é temporário. E ele tem uma limitação. O jugo de Satanás não consegue suplantar a verdade da nossa fé. E a verdade da nossa fé é Cristo Jesus. O poderio de Satanás é submetido ao poderio de Cristo. Jesus está acima de Satanás. Satanás não passa de um anjo caído. O próprio Jesus, na sua palavra, nos revela isso. E é uma revelação que é tirada já do Antigo Testamento, um momento em que Jesus ainda não havia encarnado na natureza humana, e ao lado de Deus, junto à Santíssima Trindade, Jesus pôde realmente ver Satanás sendo lançado por Deus a esta terra, sendo subjugado a essa terra, às profundezas dessa terra. Então o seu poderio é limitado, e a gente sabe muito bem disso, porque nós nos nutrimos da palavra do Senhor. E nessa meditação
eu queria trazer e fazer com que você também pudesse ir comigo em Isaías capítulo 53, versículo 4 seguintes, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, falando a respeito de Jesus, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas é que fomos curados. Presta bastante atenção. Ele toma sobre si as nossas enfermidades. O jugo que deveria pesar sobre nós, seres humanos, Jesus assume quando encarna-se neste mundo. E verdadeiramente Ele foi castigado por Deus, atingido e afligido. É importante entender que todo o poder soberano de Deus está acima de todo o poder irrisório de Satanás. Até mesmo se pensarmos ingenuamente de que o próprio Satanás é quem subjugou a Cristo, que o lançou naquela cruz e que fez com que Jesus sofresse toda aquela situação, nós estamos enganados, porque a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Jesus disse a Pilatos, antes da crucificação, que ele poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria os seus anjos a ele e o libertaria. Que Pilatos tinha um poder, que o poder de Pilatos era um poder temporário, um poder limitado, que estava subjugado ao poder de Deus. Então, nesse sentido, Satanás não tem e não terá nenhum poder contra Jesus o Cristo. No livro de Filipenses, Paulo diz aos filipenses que Jesus, ao encarnar-se na natureza humana, e entendamos bem isso, o divino, o ser divino, Deus, encarna-se na nossa humanidade, transforma-se em homem. Ele não usou do seu poder, da sua soberania, da sua divindade, mas se esvaziou de si mesmo. Não foi Satanás quem subjugou Jesus ou quem atingiu duramente Jesus. É o próprio Deus que no seu projeto de salvação ao ser humano, e Jesus na sua obediência subiu ao altar do sacrifício. É a oferenda perfeita ao Pai, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem nenhuma mancha do pecado, que é conduzido, de acordo com Isaías, levado ao matadouro como ovelha muda, levado ao seu tosqueador como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca. Jesus se sujeitou à morte, porque Jesus sabia que a sua morte traria a salvação a todo o gênero humano. Na noite da Santa Ceia, quando os 12 discípulos estavam com Jesus, e a palavra nos diz bem, está muito claro ali em João capítulo 13, versículo 18, quando Jesus refere-se a Judas Iscariote, dizendo: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar.
dizendo que o que Judas iria fazer daquela hora em diante, depois que o próprio Jesus empepeda o pão no vinho e dá a Judas e diz a ele: o que tens para fazer, vai e faça-o. Indicando que, por mais que Jesus o tenha escolhido em um determinado período, antes de anunciar a boa nova do Evangelho, indica-nos que Deus está acima de toda ou qualquer tipo de decisão humana, ou até mesmo de estratégias e também de ataques e ciladas de Satanás. Quando Jesus indica a Judas que ele vai e faça o que ele tinha pretendido fazer, é porque Deus havia permitido, na sua mais alta soberania, aquele acontecimento da traição. Naquele momento, a palavra nos diz assim, que Satanás entrou em Judas. E Satanás aqui, é importante entendermos que não está apenas na figura sobrenatural da entidade demoníaca, mas também está a todo momento em que nós nos abrimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, a todo tipo de pensamentos seguidos de atitudes que possam atingir o ser humano. Toda vez que nós nos abrimos aos pensamentos maus, toda vez que nós denegrimos o outro, toda vez que nós o atingimos, toda vez que nós o exploramos, nós estamos agindo de acordo com os pensamentos de Satanás. E voltando à crítica que Nietzsche fazia à sua época, é preciso que também nós reflitamos que essa crítica, ela também é atual e ela precisa ser refletida. Será que muitos de nós cristãos, com as nossas religiões, não estamos mais explorando o ser humano do que levando a ele a salvação? Estamos mais vendando os seus olhos do que levando a ele a libertação? Será que nós, nas nossas práticas religiosas, estamos apenas indicando caminhos que levam a esse ser humano a receber aquilo que ele apenas busca temporariamente e relegando para um segundo plano a salvação, o reino de Deus tão prometido? Será que nós, com as nossas práticas religiosas, estamos mais explorando do que levando a salvação a muitos desses irmãos? É preciso refletir na crítica de Nietzsche, porque muitas vezes o espírito que nós estamos sendo motivados não é um espírito cristão. Não estamos sendo motivados pelo Espírito Santo, mas estamos sendo motivados pelo espírito enganador que mais explora o ser humano do que leva à salvação. Olhe para os dias que estamos vivendo. Satanás não está fora das igrejas. Satanás entrou nas igrejas com toda a sua ira, com toda o seu arsenal de guerra para destruir os cristãos. Casos de pedofilia tão gritantes na história da igreja,
A cada mês, a cada ano, nós percebemos um caso novo, pessoas que acobertavam alguns padres, alguns pastores, pessoas que estavam à frente da missão, da pregação, aquele que estava à frente de paróquias, de comunidades, de instituições religiosas, que de repente estava explorando o ser humano, explorando a fé das pessoas, enganando as pessoas. E a gente percebe que muitas dessas pessoas estavam sendo instrumentos de Satanás, assim como Judas, traindo a Jesus, os próprios escolhidos por Jesus, porque Jesus escolheu Judas. Não podemos deixar de entender isso. A escolha não foi de uma hora para outra. Jesus não saiu pela rua chamando um e o outro, não. A escolha de Jesus foi feita através da oração. Na intimidade com o Pai, Jesus acabava chamando muitos dos seus. E eu chamo a atenção de meus irmãos no sacerdócio, de pastores também, irmãos meus, na pastoral, no anúncio do Evangelho. Quantos de nós estamos sendo deixados ser tentados e ao mesmo tempo ser instrumentos de Satanás na condução do nosso povo? É preciso que reflitamos isso. Quantos de nós, assim como Judas, temos permitido com que Satanás entre em nós e, ao invés de fazermos as coisas de Deus, de levarmos a boa nova na sua mais perfeita pureza, permitimos com que a impureza, o profano, tome conta do altar do Senhor. É preciso refletir isso. No livro do Gênesis, nós percebemos, no capítulo 3, versículo 15 em diante, que o próprio Deus, ao se dirigir para a serpente, diz a ela: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela é Jesus Cristo. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mais uma vez, a partir da leitura da Sagrada Escritura, nós percebemos que na soberania de Deus, nesse Deus que é onisciente, nesse Deus que é onipotente, nesse Deus que é onipresente, Ele coloca agora o anúncio aos nossos primeiros pais de que um descendente da mulher, Jesus Cristo, iria pôr fim a todo o poderio de morte, de doença e todas as suas consequências ao ser humano, ao gênero humano. Então Jesus Cristo é esse prometido pelo Pai. Jesus Cristo é o descendente que Deus coloca na linhagem da mulher para que possa realmente salvar o mundo de todo o poderio de Satanás.